Fala, galera jovem da APAC, tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente mais uma sexta-feira. Feliz sábado, na verdade, né? 9 da noite, nosso horário, nosso encontro semanal aqui com o Pega a Lição. Mas antes de iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez para estudar a lição. Estamos chegando no nosso 6º encontro. Você sabe que esse podcast semanal tem a proposta de revolucionar a sua comunhão, te levando ao encontro com Deus todas as semanas e diariamente através do estudo da lição. E todas as semanas a gente recebe aqui um time muito especial. Hoje a gente está com a galera do CAC aqui, com o pastor Andrei. Seja bem-vindo, pastor Andrei. Obrigado, pastor Gabriel. É muito bom estar aqui contigo e com o pessoal que está assistindo a gente aí. Que bênção, pastorzão. Você não veio sozinho, você trouxe mais uma galera contigo, né? Eu trouxe aqui a Gil, que está conosco. Oi, pessoal, tudo bem? A Gil é nossa líder de jovens, ativa, dinâmica. Que legal. Faz a diferença lá. Que bênção. E eu tenho outro convidado, né, o professor Gabriel, que é professor no colégio do CAC e também um dos jovens que cuida da lição, está ali sempre presente conosco na nossa comunidade. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Que bacana, Gabrielzão. Gostei do seu nome, cara. Pois é, né? Bonito. Nome bonito, né? Bom Muito gosto de bonito, sua mãe aí. com certeza. Galera, o CAC em Campinas está ficando famoso aí por suas coisas diferentes, por seu formato diferente. Vocês têm feito muitas coisas lá. E eu tive lá alguns dias assistindo com vocês. Fala um pouquinho da proposta que vocês têm tomado no culto de vocês. Qual é o formato de vocês lá? O nosso culto ele teve uma necessidade de mudança pós-pandemia. Então, por necessidade, nós diminuímos o nosso tempo de adoração. E a nossa proposta é que a pessoa tenha uma experiência que seja ininterrupta com Deus, sem muitas pausas, né? Com muito louvor. Legal. E uma pregação bem dinâmica. E a gente tem uma proposta de fazer com que a comunidade esteja unida em várias outras ações sociais, ações onde os jovens podem passear juntos, fazer trilhas, participar de atividades esportivas. Então, nós queremos uma comunidade que possa interagir não só no dia do sábado, mas em outros momentos. Que legal. Acho que é até importante explicar CAC, né? O pessoal tem em casa está se perguntando, mas CAC, o que significa CAC? Fala pra gente aí, pessoal, o que é o CAC? O que é a sigla? A nossa sigla é Comunidade CAC, Cultivar, Amar e Cuidar. Faz referência ao Colégio Adventista de Campinas. Que legal. Então, nós criamos esse slogan, né? Colégio Adventista de Campinas, vem o CAC, cultivar, amar, né, e cuidar. Cara, vocês fizeram um trocadilho aí junto, que legal. As duas coisas foram Porque aproveitadas. o pessoal já conhece o CAC, né? Aí agora com a sigla fica mais fácil de associar com a comunidade, né? Que legal. No dia que eu tive lá, vou dar uma dica pro pessoal de casa, no dia que eu tive lá tinha um café da manhã. Um negócio extraordinário, né? Então como é que funciona isso aí? É todo dia, todo sábado, como é que é? Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, a gente tem um café da manhã que a comunidade providencia para a nossa comunidade lá dos membros. Que legal. Então, das 9 às 10 da manhã, o café da manhã, o pessoal tem uma hora para comer, conversar, se conhecer, criar vínculo, conexões. E aí, das 10 às 10h30, nós temos a nossa lição, meia hora para trabalhar. Realmente já é mais difícil para o Gabriel e outras pessoas. Tem que correr ali, né? Dentro do tempo ali, né, Gabriel? Do tempo, né? A produção vai se encaixar bem com você aqui, que daqui a pouco eles começam a cortar a gente aqui. Ah, não, fica tranquilo. Tô brincando. Aí a gente trabalha o essencial na lição, 30 Sim. minutos, e a adoração é das 10h30 às 11h30, 1 hora. Certo. Nesse tempo da adoração, meia hora é só de louvor. São 7 músicas de louvor, com a banda, o vocal, e depois meia hora de pregação. Olha, que legal, que formato interessante. Isso tem atraído muito a juventude de Campinas, né? Nós temos muitos jovens, e além do público local, nós temos uma rotatividade de pessoas que vão lá para conhecer. Algumas permanecem, outras levam essa, não é inovação, né, essa adaptação para os tempos que a gente está vivendo hoje, para as comunidades, para as igrejas deles. Né? Que legal. Olha só, a gente tem ali, o pessoal vai estar vendo em casa agora, um pouquinho das fotos, das ações que vocês estão fazendo lá. Conta pra gente um pouquinho do que está acontecendo ali. O pessoal está vendo essa foto ali, muita gente. Como é que é aquilo ali, Júlio? A gente tem bastante atividade para os jovens, né? E a gente faz programações, faz eventos. Essa foto é de um evento vegano. A gente fez 2 já, o primeiro Festival Vegano, o segundo está para acontecer o próximo, né? Por conta da pandemia teve que pausar. Mas é um festival de alimentação da linha vegetariana. A gente traz convidados de... E o nome é Vegano? Vegano. Que legal. Então, traz convidados, faz palestra. E dessas duas vezes que teve, foi mais ou menos 3.000 pessoas. Então, assim, 3 mil? Uau, gente olha de só tudo que quanto é movimento. lugar. Foi bem legal. Que bacana. A gente tem mais uma foto ali. Parece um time agora, todo mundo ali jogando a bolinha e tal. Como é que é isso aí? A gente tem atividade de vôlei também, né? Vôlei às quintas-feiras, domingo.
basquete às quartas. Então, é uma forma de juntar o esporte com trazer amigos, né, com os jovens. E o pessoal participa. Nós já tivemos, inclusive, gente que participa dessas atividades que acabaram se batizando porque criaram um vínculo Olha e só que legal. conexões com os jovens da nossa comunidade e passou a frequentar e hoje é membro da Que comunidade. bacana. Vai criando vínculos aí, a juventude vai criando amizade e acaba ficando, né? Isso mesmo. Se sente pertence à comunidade Exato. agora, né? Que legal. E a ideia é trazer o amigo, né? Às vezes o amigo não vem pro culto de manhã, mas vem pro esporte. Que legal. Tem mais uma fotinha ali, mais jovens ali reunidos. Acho que agora é uma atividade Essa é uma fora. atividade social, né? A gente também faz atividade social. Aí foi distribuição de sopa para morador de rua em Campinas. Então a gente se reúne, faz esse tipo de atividade também. E o pessoal participa, gosta, traz amigos, né? Não é só os jovens ali, mas traz os amigos e os amigos conhecem a igreja e conhecem a nossa crença a partir disso. Que Esse aí é o bacana. pequeno grupo, né? O pequeno grupo que a gente Isso. faz, né, às sextas-feiras. Esse é um evento muito legal, muito gostoso, né? Porque eu acho que nesse momento que a gente tem liberdade para poder conversar a respeito de assuntos que são importantes para o dia a dia dos jovens e das pessoas no geral, né? E de uma forma mais acolhedora, né? Porque a ideia do pequeno grupo mesmo é justamente você poder acolher todo mundo, você poder conversar de forma mais intimista, né? É Sim. uma atividade muito gostosa que a gente faz É, também mas no pelo CAC. que eu tô vendo aqui, não é mais pequeno grupo, né? Já tá uma pequena igreja ali, né, galera? Pequeno grupo ali, 10 pessoas, ali já passou, tem tempo, né? Pois é, pois é. Tô vendo ali o quê? Umas 40 pessoas? 30 e poucas ali, Mais talvez? ou menos. É bastante. Tem Mais ou nome o menos. pequeno grupo? A gente tem uma comunidade dos jovens que são os Imortais. Imortais, que É, legal. até quem quiser seguir, Imortais ENT. No Ó, pega a Instagram, dica aí, galera. Como é que é o Instagram? Repete. Imortais ENT. Muito bacana. Segue lá, dá um apoio lá pra essa galera aí que tá fazendo um trabalho extraordinário nas redes. Olha aí, realmente é uma pequena igreja, né, pessoal? Salão de culto e tudo ali pro PG de vocês. É o PG ainda? Isso, a gente acaba fazendo de sexta-feira à noite e às vezes há uma mudança de local. Às vezes é no colégio, às vezes é no condomínio, alguma pessoa que vê lá o local de espaço, né, que tem em comum. Às vezes são as ações externas que o pessoal se reúne e já vai para as ações. Sim. Então a gente procura ter uma variação para que o jovem ele se sinta mais atraído, né? Que legal. É, e a inovação, o jovem se sente bem atraído ali. Tô vendo ali mais uma ação. Tô vendo até o Lucas Francelino ali, né? Isso. Grande amigo Lucas Francelino. Um abraço, Lucão. Aí também foi uma atividade para o Dia das Mulheres. A gente arrecadou material de higiene pessoal, levou para elas, fez oração, cantou, e elas gostaram bastante. Que bacana. Tô vendo aqui. Acho que esses são os presentes, Isso. então, E que foram aí, distribuídos. aí são as Cestas, né? as cestas, né? Com Os materiais para essas materiais. mulheres, né? Que bacana. Galera, vai pegando essas dicas aqui com eles para vocês poderem aplicar na classe de vocês também aí e ter um bom desenvolvimento. Vocês estão vendo que são dicas fabulosas aqui e o CAC hoje é um dos grandes polos de jovens adventistas em Campinas. Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo tem sido um trabalho pioneiro aí, que vocês possam pegar essas dicas em casa também aí. Parabéns, pessoal, pelo trabalho de vocês. Né? Já falou aí, tem mais algum Instagram dessas comunidades aí que vocês queiram falar? Tem a Da da comunidade, comunidade, né? Mas em relação aos jovens é esse. A gente faz trilha também, pastor, que é legal, pessoal. Ah, bacana. Saber Vamos também. marcar um dia pra gente ir nessa Então, trilha a gente junto. acaba tendo uma rotina, né? Quarta-noite a gente tem o basquete, quinta-noite o vôlei, sexta-noite o PG. De sábado, às vezes nós temos as sociais no próprio colégio. Domingo à tarde tem o vôlei, domingo de manhã tem trilha. Então, são as ações para que eles possam estar cada vez mais próximos e criar esse vínculo, essa conexão, que é o que faz com que a pessoa hoje mude a maneira dela pensar, né? Porque ela pertence a um lugar, né? Então, ela começa a pertencer e aquele grupo passa a ser parte da família, né? Sim. Então, esse vínculo é que faz com que a pessoa que venha permaneça e não saia depois, né? O senso de pertencimento, né, pastor? Isso. A galera vai ficando ali. Muito bem, você pegou as dicas em casa, já viu aqui tudo que pode ser feito, já falei para você seguir as redes deles, também segue as nossas redes, @jovensapac, e você vai estar podendo curtir o nosso podcast ali semanal, mas você veio aqui falar da lição da Escola Sabatina, lição 6, que está muito interessante essa semana, e antes da gente iniciar, pastor Andrei, por favor, nos dirija em oração. Vamos lá, então vamos orar. Querido e bom Pai, pedimos iluminação, sabedoria do Teu Santo Espírito, a fim de compreender, entender esta lição e ter condições de, através dela, firmar nossa crença e também transmiti-la aos nossos amigos, sejam do trabalho, da universidade, onde estivermos. Nos abençoe, abençoe aqueles que estão em casa, em qualquer outro lugar, assistindo, ouvindo, em nome de Jesus, amém.
Maravilha, galera. Vocês estão vendo nessa lição 6 aqui um dos milagres mais emblemáticos de Cristo, né? A gente viu aqui na lição 6, aqui até a tirinha vem falando, tira a pedra e tal, e aí, Senhor, tá cheirando mal, Lázaro já está enterrado tem 4 dias, né? Minha mãe dizia assim, muita ajuda quem não atrapalha, né? Então a irmã dele estava quase atrapalhando o milagre ali, mas aí Cristo responde aqui na nossa tirinha, né? Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus, e de fato, nesse milagre aqui, a gente viu a glória de Deus. E é interessante que, falando desse contexto de morte, os últimos anos foram muito cruéis assim, com toda a humanidade. A gente passou por uma pandemia, o Covid se aproximou ali de todo mundo, todos nós sentimos esse risco na pele, vimos pessoas que nós conhecíamos morrendo, e a morte se tornou uma realidade para a comunidade. E essa lição vem demonstrando que muitos de nós ainda não temos o conhecimento do que é a morte, né? É, exato. Quanto à questão da pandemia, pastor Gabriel, foi difícil perder inúmeras pessoas, familiares, e a tensão de você ver no mundo onde os números aumentavam cada vez mais e as imagens eram terríveis. Talvez a pior situação é que quem perdeu não vivenciou o luto, né? Sim. Que isso trouxe consequências que elas vão permanecer por décadas na vida de uma pessoa, né? Porque ela não pôde participar de um velório, ela não pôde ver o corpo ser sepultado. E todo esse processo do luto, quando ele não é seguido, a gente vai carregar traumas aí da perda dessa pessoa, de saudades e lembranças que vão ser difíceis de ser superadas, né? E aí a nossa crença, ela pode nos ajudar nesse propósito, mas realmente foi um período muito difícil e a crença no estado dos mortos, essa lucidez, ela nos ajuda a passar por esse processo que foi interrompido por causa da pandemia e dos impedimentos que nós tivemos, né? Exatamente, pastor. Você falou de um ponto muito interessante, né? Nós precisamos de um ponto final para muitas coisas. Sim. E a morte, para muitos, assim, eu passei por uma experiência na família, meu tio faleceu. Na verdade, eu tive 2 parentes que faleceram durante a pandemia. E eu não tive esse ponto final, essa oportunidade de ir lá, mesmo sabendo, né, que ali já não estavam mais vendo nada, mas de tipo, para mim, falar assim, cara, finalizou. Isso. Eu não fiz isso. A última sensação, a última visão são eles vivos lá no Rio de Janeiro e de repente agora faleceram. Então esse ponto final faz falta realmente, né? Faz muita falta, muita falta. E assim, você falou aí das nossas crenças trazendo esperança. Acho que quando a gente começa a olhar para essa lição, a gente vê que existe uma esperança além da pandemia, né? Sim. Além da morte existe uma esperança, né? E acho que ninguém sabe o valor da esperança real até enfrentar a morte. E é uma mensagem, essa mensagem ela é super importante nesse período, né? De ter um depois, de ter esperança. Porque se a gente só se baseia nas mortes, no que aconteceu e está acontecendo, né, durante a pandemia, é muito triste, né? Então, quem tem essa esperança tem um alívio, né? Apesar da dor. E o gostoso, né, de certa forma, né, gostoso, né, interessante, melhor dizendo, é que a gente consegue também entender um pouquinho a respeito do... Quando a gente tem contato com a morte, né, não a nossa, é óbvio, mas de outras pessoas, quando a gente tem contato, a gente percebe que aquilo não é natural para a gente. Porque a gente olha para a morte, né, e a gente fala, poxa, se isso é natural, era para eu encarar isso com mais naturalidade, com mais tranquilidade. Mais tranquilidade. Mas não, é como se eu olhasse para aquilo e não aceitasse. É como eu olhasse para aquilo e falasse, não está certo isso, não era para acontecer isso, não era para ser assim, né? E talvez justamente porque há essa sensação, não é uma sensação que você instiga em si mesmo, ela surge, talvez isso seja uma dica que realmente não fomos feitos para morrer e que a morte não é o fim. Né? Exatamente, causa aquele desespero, né? Muitas pessoas que você vê por aí quando enfrentam a morte estão completamente desesperadas e você consegue distinguir com claridade quem tem esperança e quem não tem esperança. Então acho que o conhecimento prévio, né, a fé, a crença, ajuda você a ter essa esperança. E quando você olha para um milagre como esse que foi retratado aqui na lição, isso te traz esperança para o coração, né? Porque você fala assim, cara, ó, realmente Cristo pode vencer a morte. A história que foi estudada foi a história de Lázaro, vocês viram aqui, né? E eu acho curioso aqui, vou abrir um parênteses aqui, perguntar para os 2 homens que estão aqui conosco aqui, quando a irmã de Lázaro manda um recado para Cristo falando assim, olha, está enfermo aquele quem tu amas. Rapaz, o homem não está muito habituado, apesar de hoje estamos em tempos modernos, o homem está muito habituado a chegar para o amigo e falar assim, cara, te amo, cara. É assim que a gente funciona? Não. Ainda mais, talvez ali na cultura, né, local. Mas a intimidade de Jesus com esses irmãos era muito grande, né? Betânia se tornou um ponto de passagem onde Jesus
era bem acolhido, né? Onde todas as dificuldades e toda aquela tensão do ministério dele é como se ele deixasse na porta ali por um momento, né? E não que ele deixasse de se preocupar, mas que ele tivesse ali um acolhimento diferente, né? Pelos três. Então, a proximidade era muito grande. Tanto que Jesus ele faz questão ali, mesmo com os discípulos, mencionando que ele não iria naquele momento, né? Mas os discípulos eles tiveram um ponto de interrogação, mas por que o Senhor não vai agora? Uma vez que eles também sabiam dessa intimidade de Jesus com a família. Né? Eles viram Jesus curar e até mesmo ressuscitar outras pessoas. Né? Então, era óbvio, olha, Jesus ama muito essa família, ele vai para lá imediatamente. Mas, de repente, ele fala, não, vamos permanecer por aqui. Vamos ficar tranquilos aqui tudo. Então, até para os discípulos era estranho o fato de Jesus não ir, uma vez que havia uma intimidade muito grande entre eles. Né? Sim, causa até um susto nos discípulos, né? Uma estranheza ali. Eles olham assim, como assim? Mas Lázaro está precisando de ti agora, né? Uma cura, algo do tipo. É como se, poxa, peraí, quando eu estava tudo bem, estava lá, estava dando risada. Precisou de acolhimento, estamos aqui, vamos lá. Isso. Né? Agora, quando realmente há necessidade, sabendo que há o poder de Deus ali, né, que pode, né, executar a cura, né? Por que não, né? Qual o motivo por não ter ido no momento, né, que ele foi chamado, né? Eu acho legal isso que você falou, né, que os homens eles não têm muito costume de falar a respeito do amor, né, o sentimento do amor entre um e outro, mas é que talvez, né, o amor ele tem muito mais a ver com a ação, né? A forma como você se relaciona, a forma como você estabelece os seus relacionamentos, né, como você cuida dos seus amigos, né? Talvez uma linguagem masculina de amor seja muito a linguagem do trabalho, né? Você faz para ajudar o seu amigo, você faz para melhorar a vida dele, para transformar, né, uma dificuldade que ele tem em uma facilidade, enfim. Então, eu acho que o relacionamento que existia entre Jesus e a família de Lázaro e Lázaro, sim, né, era, sim, relacionado com amor, palavra, mas mais do que isso, com a ação mesmo, né, do relacionamento. E acaba essa história trazendo também uma resposta para nós, porque quando a gente lida com pessoas que estão próximas à morte ou estão doentes, a gente espera que Deus tenha uma ação e oramos para isso. Né? E quando ela não vem, nós questionamos. Então, os discípulos ficaram questionando a ação de Jesus. A própria família, Marta, Maria e o próprio Lázaro questionaram, com certeza. Isso que é evidente quando Jesus chega lá e uma delas fala, mas se o Senhor estivesse aqui... Né? Teria então, acontecido. Nós temos que entender que os planos de Deus, muitas vezes, vão além daquilo que nós pedimos, como Paulo fala em Efésios 3:20, que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Né? Isaías 55, né? Meus pensamentos são muito mais altos que seus pensamentos. Né? Então, calma, garotinho. Sim. Tem coisa grande. A sensação que eu fico quando eu leio essa história é que muitas pessoas pensam que servir a Deus é viver no mar de rosas, né? Mas a história de Lázaro está aqui para comprovar que os amigos de Cristo também adoecem, também morrem, também passam por dificuldades, mesmo sendo amigos íntimos de Cristo. Isso é uma possibilidade, né? Isso aí é um alívio também para a gente, né? Porque se a gente pensa, nossa, eu estou com Deus, né? Assim, eu acredito em Deus, ou ele cuida da minha vida e acontece alguma coisa ruim, a gente fica, né, pode ficar pensando, mas por quê, né? Aí a Bíblia deixa os exemplos, né? Jesus sofreu, os discípulos, os amigos. Então, assim, ele prometeu esperança em meio à dor, né? E não que a gente não teria sofrimento aqui, né? Sim, e aqui a gente percebe uma outra coisa, né, pessoal? O sofrimento chegou. Os discípulos estavam acostumados a caminhar com Jesus, já foi discutido aqui que Maria, Marta e Lázaro estavam acostumados a receber Jesus. De repente, Lázaro está enfermo. E a gente percebe pela tendência da história que todos os dois grupos, os discípulos e as irmãs, estavam meio que limitando Cristo. Porque, tipo assim, por que não vai antes e cura antes de morrer? Como se a morte fosse intransponível para Cristo, né? E a gente sente isso no diálogo, né, pastor? E se eles colocavam limites, você imagine no grupo de pessoas que não andavam com Jesus. Então, Jesus tinha várias situações em que limitavam as ações dele e as pessoas não acreditavam nele. Apesar dele ter ressuscitado outras duas pessoas, a ideia dessa ressurreição logo após a morte nos outros dois casos podia passar por uma farsa. Os inimigos encaravam dessa forma. Agora, se havia uma descrença,
uma limitação nos mais próximos, nos mais distantes, ela era maior ainda. E talvez por esse motivo Jesus deu a pausa, vamos esperar, e deixou acontecer, né, no caso a morte, porque ele tinha algo maior do que a cura, do que a restauração da saúde de Lázaro. E é interessante esse ponto que o pastor, né, tocou, que é o fato de que muitas pessoas acreditavam que os milagres de Cristo eram falsos, né? E não é à toa que isso acontecia, né? Não é à toa que isso acontecia porque na época de Cristo existiam muito milagreiros. Existiam pessoas que também faziam essas coisas. E muitas vezes eram farsa mesmo, né? Eram combinados ou não representavam aquilo, ou era só da boca para fora, não tinha realmente acontecido. E como não era como hoje em dia, né, com celulares ou câmeras, coisas do gênero, então não tinha como você ter absoluta certeza. Agora, quando a gente vê, então, um milagre do tamanho que foi o que Cristo fez para com Lázaro, então, na frente de inúmeras testemunhas, certo? Enfim, inúmeras, né? Mas tinham testemunhas, e depois do tempo que era comum de dizer, não, depois desse tempo é realmente... 3 dias, né? Depois desses 3 dias é impossível que alguém esteja vivo. Então, aí sim, no quarto, né? Ele vem e ressuscita. Então, a comprovação de que ele não só tinha poder para fazer milagres, como ele fazia milagres visando o bem do outro, né? Porque ele trouxe uma pessoa que havia morrido de volta à vida. Quer dizer, Cristo podia ter trago Lázaro à vida em qualquer momento. Sim. Ele espera o 4º dia para bater aquele período de 3, que era a crença popular, de que estaria morto de fato, né? E aí ele chega lá, agora que vocês acham que está morto mesmo, agora eu vou mostrar o meu poder. Né? E é curioso que o pastor Andrei citou aqui o relato das irmãs, e eu fico curioso com o relato das irmãs, porque quando elas se aproximam de Jesus ali, Senhor, se eu tivesse aqui, por que o Senhor não veio antes? Tipo, questionando, assim como os discípulos, né? Sim. Questionando, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o Senhor podia ter curado ele, né? Então, a incredulidade era algo que realmente pairava sobre toda a comunidade, de alguma maneira, né? O C, né, o Arif, né, que é tão conhecido hoje entre os jovens, né, é o C, né, ele é um termo que nós usamos inúmeras vezes na nossa experiência cristã. Se eu tivesse conseguido aquele emprego, se eu tivesse conseguido aquela vaga, se eu tivesse conseguido aquele namoro, se eu tivesse feito isso, se tivesse acontecido isso, né, Senhor. E foi a expressão dela, né, porque era uma situação natural. Se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que o Senhor faria. Mas o Senhor não esteve, então, né, vou fazer o quê? Né? Sim. Os planos de Deus, como o Gabriel mencionou, eles são infinitamente acima do nosso. E enquanto todos esperavam algo, né, e começaram até mesmo a questionar mais, uma vez que Jesus não foi e não curou, né, apesar de ter curado muitas outras pessoas, e não curou seu amigo, né, uma pessoa íntima. Então, esse questionamento que cresceu no coração deles, Deus um pano de fundo para que Jesus fizesse algo tão grandioso que fizesse com que a descrença, na maior parte dessas pessoas, deixasse de existir. Opa, agora eu não vou mais falar o C. Né? Se esse tem poder sobre a morte... agora o C mudou, né? Acabou. Mas se o Senhor estivesse aqui, né? Se ele tem poder para fazer isso, então... Mudou completamente a perspectiva, né? E ainda só para enfatizar, né, quando chega o informante para Jesus e fala, olha, aquele que você ama está doente, né? E ele fala, a pessoa, essa doença não é para a morte, né? Esse recado chega até Marta e Maria. E aí elas pensam que, então, Lázaro vai ficar bem, ele não vai morrer. Sim. Aí, de repente, Jesus não vem e ele morre, né? E aí fica nessa situação, né? E agora? É estranho, né? Sim. Por isso que elas enfatizam, né? Se você estivesse aqui, Maria, né? Se você estivesse aqui, Lázaro não teria, né? Talvez morrido. E novamente a gente volta naquele ponto que foi colocado aqui, né? A morte não é natural para o ser humano. Então a gente tem que pensar que Lázaro era uma pessoa querida por essas 2 mulheres, né? E ele havia morrido. Então Irmão, não né? é uma coisa fácil, né? Você viu alguém que você ama muito que agora não está mais vivo. Então, né, esse momento de dor, de sofrimento, né, fez com que elas falassem o que falaram. Mas talvez isso não representava diretamente uma não crença em Cristo, mas só um momento de... Elas tinham tanta crença que o estudo bíblico foi feito, né? Tanto que elas mencionam, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição no do último dia. Lá na frente. Então, lá. elas tinham a crença correta, né? Sim. Agora, elas não esperavam
né? Tanto que quando foi remover a pedra, foi questionar, mas Senhor, mas são 4 dias, né? Elas não esperavam que ele pudesse fazer isto, né? Assim como os outros também não esperavam. E a partir desse momento, Lázaro passa a se tornar, após a ressurreição, uma prova viva de que Jesus não era um simples profeta, né? Ele era Filho de o Deus. Deus, o Filho de Deus que estava ali. Exatamente. E a gente tem aqui o texto, pessoal. Vou dar uma lida aqui para o pessoal que está em casa contextualizar mais. O texto de João, capítulo 11, a gente encontra as palavras de Cristo no versículo 25. Tá? Literalmente ali, depois que ele havia conversado com Marta, ele disse: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Essa pergunta ela é muito fantástica, né? Muito pesada também, muito profunda, porque ele literalmente está falando para Marta e Maria que estão ali naquele momento, mas ele também está falando algo que serviria para o futuro. Que quem crê em mim não morre eternamente, ou seja, pode ser que morra na terra, mas não morre eternamente. Não vai ser para sempre essa morte. Isso traz uma esperança, não traz? Sim. Com Até certeza. porque nem sempre a gente vai ter uma ressurreição, né? Então, assim, normalmente, hoje, né, se alguém morre na pandemia e tudo mais, a pessoa não vai ressuscitar agora, né? Mas aí Jesus já deixa a esperança, olha, mas vai ressuscitar um dia. Eu acho Quando que eu é voltar. 3 só que ressuscitaram, né, Gil? Não, Então sim. o resto já, como você disse, nem sempre, né? A maioria de nós vai acabar descansando aí, esperando a ressurreição em Cristo. Por isso que aí vem a expressão, né? Viverá. Né? Então, no futuro, né? Então, não é que morreu agora e está vivendo, né? Neste momento em outro plano, no céu, né? Ou em outro lugar. Mas a expressão de Jesus é quem crê, viverá. Né? Sim, Futuro. Exatamente, até falando sobre isso, André, sempre que eu vejo essa história, eu fico pensando o seguinte: imagina, a cultura popular prega pra gente que quem morreu foi pra glória, né? Exato. Então eu fico imaginando o seguinte: vamos viajar nessa cultura popular por um segundo, tá Sim. bom? Então Lázaro morreu, foi pra onde? Amigo de Cristo. Cara, Foi pro partiu céu. glória. Partiu glória. Cheguei lá. Tô de Ou boa. entrou no portão. Entrei por 4 dias para eu conhecer o lugar. Opa! Vou dar uma voltinha Rio da Vida, Anjo Gabriel, Anjo não sei quem. Não deu nem para conversar com Moisés e Noé direito. Não deu, não bateu papo com ninguém ainda. De repente chega um mensageiro, cara, seguinte, Vambora. Voltar. volta aí que Cristo tá indo lá te ressuscitar. O que você falaria pro anjo? Então, é uma situação, né, que não bate, né? Não tem harmonia. Não tem coerência, né? Não tem coerência, harmonia, não tem lógica, né? Sim. Ó, você tem que voltar lá, mas por que voltar agora que eu estou aqui? Eu não sei mais o que é preocupação, não sei mais o que é tristeza, angústia, ansiedade, tristeza, depressão. O que eu tenho que voltar? Sim, tô num lugar perfeito aqui, olha só como é bom isso aqui, tem paz. Né? E aí, literalmente, como a gente já estudou em outras lições, Lázaro tá lá, tá morto. É inexistente, né? Não é nem consciente, é inexistente. E aí Jesus vai lá e o ressuscita. E aí eu tô usando uma frasinha nas outras lições para a galera de casa, que é uma frase que faz a gente pensar. Para você ressuscitar, você só precisa de uma condição. Você tem que estar o quê? Morto. Então, se Cristo vem para ressuscitar as pessoas, significa que ninguém está em lugar nenhum. Está todo mundo morto, que nem Lázaro estava morto. Eu gostei desse ponto que você tocou agora, né? Que é inexistente, né? Quando você morre, você inexiste. Sim. Eu gosto de pensar nisso, né? Porque há tempos atrás, quando eu pude conversar com um colega meu, né? Que ele tem uma outra religião, né? E a gente estava conversando bastante sobre essa questão da imortalidade da alma, né? E a gente começou a pensar a respeito da morte, né? Cara, o que é a morte? Né? E em um dos nossos insights, a gente acabou concordando que, né? E, assim, é meio engraçado, talvez um pouco polêmico, mas, né? Que todo mundo, de certa forma, já teve uma experiência da morte. E aí é o momento que todo mundo fica assim, né? Nossa, Como assim? O que Como houve? assim? Pá, né? A morte é inconsciência, certo? É inexistência, mas o ser que é inconsciente, ele não tem consciência. Ou Sim. seja, né? E o que capacita o ser humano a perceber a vida, a tudo que está à sua volta? É a sua consciência. Sua consciência. Certo? Então, o momento de inconsciência é o momento em que você está morto, né? De certa Sim. forma, pelo menos experimentando aquilo. E todos nós, pelo menos, talvez não depois de muito velhos, né? Porque aí a gente já tem mais preocupação, então, principalmente durante a fase mais tenra, né? A gente já sentiu aquela sensação de chegar em casa às 9h30 da noite, cansado porque brincou o dia inteiro, deita na cama e pisca os olhos. Mas aí você fecha e um segundo depois você abre e já é dia. Oh, peraí. Passou rápido. Houve um hiato durante a noite ali, você não viu nada, né? Que negócio é esse? Né? Esse piscar de olhos que eu senti aqui, que Sim. do nada era noite, eu estava na sala e eu acordei de manhã no meu quarto. O que aconteceu nesse período? Eu não percebi. Naquele momento,
para você, a sua percepção é que não houve existência. Você não existiu naquele momento, né? Seria o mais semelhante à morte que nós O poderíamos mais semelhante experimentar, à né? morte que a gente poderia experimentar. É esse sono profundo que você sente que você piscou. É. Né? Uma anestesia, eu fui fazer uma cirurgia um dia desses, entrei, tomei Isso. uma anestesia que eu apaguei, acordei no outro dia, não vi nada. Então é realmente essa sensação de um hiato na sua vida, você não lembra de absolutamente Por isso nada. que Jesus, quando recebe a notícia, né, da doença de Lázaro, ele diz que Lázaro, né, depois da morte, né, Lázaro está dormindo. Né? É essa associação do sono A associação que do Jesus sono. faz. Exatamente. E Lázaro não volta falando nenhuma experiência, nada, né? Pós-morte, né? Exato. Senão ele teria comentado, né? Tipo, o que aconteceu lá, né? Puxa, bati um papo com Moisés, vocês não acreditam. Não foi isso, né? Não bateu papo com ninguém, e é interessante aqui, pessoal, que vale a pena até frisar isso aqui. Algumas pessoas pensam assim, mas ele estava lá e não estava existindo, então a alma dele ainda estava viva. A gente já estudou em outras lições que a gente é um ser integral. Então, Somos alma. Somos alma. Somos alma vivente, né? Então, esse estado de inexistência da morte acaba estando ligado também à inconsciência, ao desligamento de tudo, não somente da parte física, mental, espiritual, tudo está desligado. O único lugar que nós ainda existimos é na mente de Deus, que aí, se Deus lembra da gente, nós podemos ressuscitar. Né? Acho que é o único lugar que a gente pode ver. E a gente percebe nessa conexão de Lázaro ali, da morte e tal, de Lázaro morrendo, uma conexão que Cristo é a porta da vida, né, cara? A gente viu em outra lição, em outras lições, que Cristo tem as chaves, né? Então ele realmente é a porta da vida. Quando ele chega diante de Lázaro, ele pode trazer Lázaro de volta à vida. E aí, algumas coisas que eu acho curioso nesse texto. Os túmulos antigos tinham muitas pessoas. Era comum, assim como é hoje também, você vai no sepulcro, você tem muitas pessoas. E Cristo ele chama especificamente a Lázaro. Existe um porquê disso, né, pastor Andrei? Algumas pessoas mencionam que se simplesmente ele falasse venha, né? Sim. Talvez Lázaro viesse acompanhado de outros, né? E não necessariamente talvez daquele túmulo, né? Mas talvez de outros ali próximos, né? Tivessem mortos ali na região, né? Exato, né? E essa é uma curiosidade, né? Da expressão, né? Jesus chamar pelo nome, né? Sim. Também faz a gente também pensar um pouquinho no fato de Jesus nos conhecer individualmente e saber precisamente o nome de cada um de nós. Então, a experiência de cada um é única para ele, né? Então, a expressão Lázaro vem, isso também traz para a gente a lembrança de que ele sabe todas as nossas necessidades e conhece você como se não houvesse nenhum outro no mundo. E ele sabe perfeitamente seu nome, o local onde você mora, todas as situações que envolvem a sua vida. E por isso que naquele momento ele diz, Lázaro, vem. E só Lázaro é que veio, né, e já tão surpreso talvez, né, mas não mais surpreso do que os que estavam ao redor. Né? E outra surpresa para quem estavam ao redor foi o fato de Jesus chorar. Né? Sim. E a Bíblia relata poucas situações em que Jesus chorou, né? E isso trouxe surpresa para as pessoas que estavam lá, que até diziam, olha, viu como ele ama, né? Mas aí você tem alguns outros comentários também a respeito desse assunto, né? Alguns dizem, e Ellen White menciona isso, que Jesus chorou porque entre aqueles que ali estavam havia pessoas que não iriam acreditar mesmo após a ressurreição de Lázaro e não iriam ressuscitar na ressurreição final. Sim. Então seria uma grande perda para o próprio Cristo que morreria por eles, né? E talvez esse fosse o sentimento de Jesus naquele momento, mesmo fazendo um milagre tão grandioso, ter pessoas que não vão acreditar, né, na história, apesar de muitos acreditarem. Né? Eu vejo nessa cena, não sei se vocês imaginam, sempre que eu leio a cena, eu imagino que ela é análoga à questão de quando Cristo volta e chama cada um pelo nome para a ressurreição. Isso mesmo. Né? Cristo ali, ele chama Lázaro, eu fico imaginando, se eu vier a dormir, meu sonho era que Cristo voltasse agora, nós pudéssemos ver com os nossos olhos. Amém. Mas se eu vier a dormir o sono da morte, imagina ser Cristo do alto céus, tocando a trombeta e chamando pelo nome. Que imenso amor é esse que Deus tem por cada um de nós, né? Isso é algo fantástico, né? Poderoso, né? Pensar que são milhões e milhões de seres humanos que serão ressuscitados ao mesmo tempo e cada um vai ouvir na voz de Jesus o seu próprio nome. Sim. Para que ele possa ressurgir ali, né? Então, esse fato ele mostra claramente que Jesus nos conhece individualmente,
como se nós fôssemos os únicos seres que vivemos aqui. E antes que a galera de casa comece a pensar numa lista de chamada gigante, vai ser um milagre, né, galera? Não é que cada um vai ficar esperando Vai ali, ficar Cristo anos com lá. milhões ali, né, chamando. Vai ser um milagre, cada um escuta o seu no momento exato ali e todos ressuscitam, né? Milagre é milagre, a gente não explica, né? Só que agora, no nosso momento hipertexto, a lição vem trazendo o texto de Lucas, galera. E esse texto de Lucas é um tanto quanto curioso, porque é a parábola do rico e o Lázaro. Excelente. Né? Uma das grandes parábolas que o pessoal usa por aí para falar, olha, tá vendo? Cristo falou aqui na parábola que quem morreu ou vai para o céu ou vai para o inferno. Olha aqui, rico e Lázaro, né? Sim. E aqui tem um texto, eu vou ler para o pessoal de casa se contextualizar. Eu vou ler parte da história, tá bom? E a gente contextualizar ele. Se você quiser ler inteiro na sua casa, vai estar em Lucas 16, do 19 até o 31. Então vamos ler o texto, galera. Para contextualizar todo mundo, a gente vai ler o texto de Lucas, capítulo 16, começando no versículo 19. Vai ser melhor começar pelo 19, então vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem. Essa história é curiosa, né, pastor Andrei? Galera, a história se estende um pouquinho, né? A história é ótima. Como é que ela vai se estendendo ali? Vamos lá, vamos contextualizar esse povo ali. Tinha o rico, tinha o Lázaro. Parece que o rico estava vivendo bem, o Lázaro queria comer da mesa do rico. E aí, como é que era essa história? O Lázaro era um mendigo que ficava à porta da casa do rico, tinha inúmeras feridas, que os cães do rico lambiam essas feridas. E o maior desejo da vida daquele homem, o Lázaro, o mendigo, era se alimentar das migalhas, né, da mesa do rico. Da mesa. Mas o rico não lhe oferecia nada, esse era o contexto. E, para surpresa de todo mundo, os dois na parábola acabam morrendo e os dois têm destinos diferentes, né? O rico, né, ele vai para o tormento eterno, um lugar de fogo, e Lázaro vai para o seio de Abraão, né, no céu. E a parábola ela é meio sinistra, né, porque ela é incomum para nós. Ela fala de uma comunicação que existe entre esses dois ambientes, né? Como se eles estivessem muito próximos ali, né? Quando você lê a história, não parece? Então, o homem rico lá, ele está queimando, ele quer que molhe a língua dele, ele quer que alguém ressuscite, né? Ou que alguém vai contar para os irmãos dele, os familiares, que eles precisam mudar de vida, né? Para que eles não tenham o mesmo futuro que ele. E é uma parábola um pouco sinistra para a gente, porque ela vai contra tudo aquilo que a gente acredita. O normal seria Jesus começar essa parábola com o homem rico, Lázaro, eles morreram, e depois de muitos anos o Filho do Homem volta nas nuvens do céu, e quando vai ressuscitar, ressuscita o mendigo que leva para o céu, e 1000 anos depois, o rico. Esse seria o normal. Sim, né? seguindo as profecias, crença, né? Na nossa crença. Mas não era a crença de quem estava ouvindo Jesus. E por isso que eu digo que essa parábola é excelente, né? Porque o público que ouvia Jesus, a gente sabe quem eles são, pelo verso 14, você começou pelo verso 19, Sim. E o 14 fala, os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Parte do público ali de Jesus eram os fariseus, que amavam o dinheiro. E entre os fariseus havia uma crença de mortalidade da alma herdada na cultura grega. Sim. E aí o que aconteceu? Jesus sabia dessa crença deles e também era conhecedor de uma história que circulava entre as pessoas, que era uma parábola do filho de Maém, em que uma pessoa muito rica e uma pessoa pobre morriam e eles tinham esse futuro, né, esse destino. Era uma história que todo mundo conhecia ali na Judéia. Então Jesus se utiliza de algo conhecido deles, uma história que envolve imortalidade da alma, mas não para ensinar sobre a morte, para ensinar que quem ama o dinheiro, lembra que no verso 14 diz que os fariseus amavam o dinheiro e zombavam de Jesus? Sim. Quem ama o dinheiro vai se perder. Mas por que ele usou essa história? Porque essa história era conhecida dos fariseus. Quer dizer, já não era nenhuma parábola que Cristo estava inventando de si, ele estava pegando algo para aplicar. Ele só trocou os personagens e o homem rico vestido de linho porque era uma roupa comum dos fariseus, para que o fariseu entrasse na história. Se identificasse ali, né? Exato. E aí vem agora a importância de você entender todo o contexto de uma história bíblica, porque tem gente que já pega e sai aplicando, tá vendo, é desse jeito. E existem algumas incoerências, né, pastor? Sim. Porque como é que do céu você vê o inferno e do inferno você vê o céu? Então, se você já vê o inferno e teus amigos, teus parentes estão lá sofrendo, isso aqui já não é céu, amigo. Não. Se o céu é um lugar de tranquilidade, de paz, né, de alegria, como você poderia viver desta forma, podendo fitar seus amigos
que não estão ali, então estão no inferno, e sofrendo, né? Na cultura, no conto, né? Da forma como se compreende. Né? Então, como que o céu poderia ser um lugar perfeito de tranquilidade e paz se você tivesse a oportunidade de ver o sofrimento na sua frente, o que gera angústia? Novamente, o sofrimento não é natural para o ser humano, não faz bem para o ser humano. Né? Eu seria feliz diante do sofrimento? Sim. E aqui tem um outro detalhe muito importante. A pretensão de Cristo ao dizer, ao contar a parábola, ao fazer a aplicação. Tá certo que algumas pessoas falam, mas vocês não têm o direito de dizer o que Cristo queria falar. Mas a lição final, ele mesmo extrai. Quando ele fala sobre a questão de que, olha, o que vai acontecer com os ricos que amam dinheiro? O pecado não é nem ser rico, é ser avarento, é ser mesquinho. Né? Ele mesmo faz a aplicação no final da parábola, né? Então, fica claro aqui que Jesus, ele utilizou-se disso o tempo todo, né? A parábola é uma história criada com finalidade de comparação. Sim. A comparação de algo natural, conhecido, com algo desconhecido que está relacionado ao reino dos céus. Então, Jesus comparava as coisas conhecidas, moeda, figueira, entendeu? Inúmeras outras coisas, videira. E aqui, então, ele pega uma história conhecida e a utiliza como comparação para ensinar que quem ama o dinheiro vai se perder. E é curioso porque, às vezes, a gente fica... Nós temos nossos amigos, né, assistem séries, assistem outras coisas, e às vezes a gente fica pensando, como é que eu vou ensinar o reino de Deus para essas pessoas? Né? Só um parênteses aqui. Sim. Poxa, parte do conhecido deles, né? Utiliza as séries que eles assistem. Ah, mas a série que eles assistem envolve imortalidade. Ué, Jesus utilizou uma história que envolvia imortalidade. Sim. Jesus usou um instrumento nada comum para ele para poder pregar o que ele queria. Né? Porque o ensino que ele queria dar era outro. Então, você partir do conhecido das pessoas e levá-las para o desconhecido, além de chamar a atenção dela para isso, o ensino permanece. Porque todos aqueles fariseus que estavam lá, quando ouvissem essa história de novo, eles iriam se lembrar que quem ama o dinheiro ia se perder. Sim. E quando a gente associa o que os nossos amigos fora da igreja assistem, ouvem, o reino de Deus, algum ensinamento da Bíblia, todas as vezes que eles forem assistir ou ouvir aquilo, o Espírito Santo vai trabalhar para aqueles. E é interessante isso que você está falando, pastor, porque o Paulo também faz isso. Faz direto. Direto Paulo faz isso, né? Olha, tá vendo esse altar do Deus desconhecido que vocês estão usando aqui? Não tinha nada a ver com Deus Jeová. Nenhuma coisa de judeu, nada ali. Não. Mas esse aqui é o nosso, né? Então, olha só e tal. Então, essas aplicações são realmente para trazer ali a ilustração para mostrar a verdade, né? E a gente encontra nessa verdade uma segurança, né, pessoal? Porque assim, o que a gente vê aqui? Existe um direcionamento sobre vida, morte e ressurreição. Existe uma verdade plena. Apesar das pessoas não estudarem isso trazer as inúmeras fábulas que nós vemos por aí, existe um plano divino. E Cristo, ele demonstra esse plano divino em todo o tempo. O que eu quero dizer com isso? Que uma parábola que ele conta, e que ele mesmo mudando a parábola, ele não mudou a doutrina. Então, essa parábola não respalda, em nenhum momento, a doutrina da imortalidade da alma. A gente encontra Cristo em diversos momentos mostrando o sistema. Olha, a vida provém de Deus e na hora que o homem morre, volta para o pó, o fôlego volta para Deus, o homem fica ali, inexistente, dependendo agora do processo de ressurreição que vai acontecer no futuro. Para justos e para ímpios também, para injustos também. Né? Isso é muito bacana a gente ver na lição aqui. E aí a gente pensa... Pode falar, Gil. Tem um ponto também no final da parábola, o rico fala, né? Pede para alguém poder avisar minha família para não ter o mesmo destino que eu. E aí Jesus fala que eles têm os profetas e Moisés, né? Se eles não ouvem, eles não vão ouvir se uma pessoa que ressuscitou aparecer lá. E aí liga com a história, né? Lázaro ressuscitou e muitas pessoas ainda não acreditaram. Então, assim, não adianta ter o milagre, né? A gente tem que ter o conhecimento na palavra, nas profecias, na doutrina, né? Que a Bíblia explica. O conhecimento bíblico ele tem que estar acima da experiência, né? Porque só a experiência não é necessária. Exatamente. Não, e isso vem de muito encontro ao que a gente está vivendo hoje, porque hoje o pessoal está transformando o cristianismo na experiência que ele vive completamente sensitiva de ir em algum lugar que ele tem uma emoção provocada e ele fala assim, cara, encontrei Deus. E, na verdade, a gente encontra Deus na palavra, de um momento racional, tranquilo, calmo na sua casa, você, sua Bíblia e Deus ali, é muito diferente, né? Viver com Deus e ter essas experiências sensoriais aí que o pessoal tem enfrentado aí. Mas agora tem um detalhe interessante aqui, eu queria ler com vocês o que está em João, capítulo 6, versículo 47. João 6, 47. Olha o que esse texto aqui vai dizer. Você que está em casa aí também pode acompanhar na sua Bíblia com a gente. João 6, 47 vai nos dizer o seguinte, pessoal, olha só. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. O que Cristo queria dizer
quando ele fala assim, se você crê hoje, você já tem a vida eterna. Porque às vezes a gente pensa na vida eterna como algo que está lá na frente, lá no futuro, completamente. E aqui a expressão traz um sentimento de, no momento, você creu, você está com Cristo, você já alcançou a vida eterna, apesar de você ser mortal. Isso é possível? Que crer em Cristo te permite ter acesso à vida eterna, mas não significa que ter acesso à vida eterna é sem passar pela morte, né? Existirão sim, como a gente falou no começo, né, que vão ter aquelas pessoas que vão ver a Cristo voltando no céu sem ter passado pela experiência, mas também vão ter aquelas que vão ressuscitar, certo? O maior número. O maior número das pessoas vão ressuscitar no momento da volta de Cristo. Então, milhões e milhões, né? A frase de Cristo está perfeita, correta. Quem crer em mim tem vida eterna, certo? Mas ele não disse, quem crer em mim não morrerá aqui nessa terra. A vida não será imediata, Não será uma vida eterna imediata. Exatamente. Exatamente. Você tem acesso à vida eterna, mas algumas coisas podem acontecer até que esse objetivo seja alcançado, né? Então, acho que... Até mesmo porque uma vida imediata, né, ela cria uma série de incoerências, né? Vamos supor que eu acabe falecendo, né? Eu sempre uso o meu exemplo, né, para não usar de outros, né? Mas você é melhor do que eu, André. Eu sempre invento um nome aqui, o Joaquino. Eu acabo falecendo e vou para o céu, né? E lá no céu, imediatamente, né, como é a crença popular, e lá eu vou vislumbrar minha mãe aqui sofrendo com uma doença, meus irmãos passando por uma dificuldade. A vida eterna imediata após a morte, ela gera uma série de incoerências. O céu não vai ser uma alegria para mim. Não vai haver paz. Não vou ter ali a tranquilidade, não vou usufruir de nada disso, né? Outra situação também que a gente acaba que é uma incoerência, né? A vida imediata, né? Por que Jesus, ao voltar, né, a gente estava discutindo isso, ele vai ressuscitar para nos levar para o céu se quem já morreu já está lá? Ah, mas é para que as pessoas possam estar lá com o corpo. Mas elas já passaram tantos anos lá sem, por que vai precisar? Precisa disso para quê? Gente, pessoal, vamos lá, agora eu vou voltar para a Terra e todo mundo vem comigo, vocês vão entrar no corpo e vão voltar. Vão voltar, pois é. E existe a outra incoerência, né? Que essa acho que é a incoerência maior, que é a ideia do inferno, né? Digamos que nós temos a justiça do homem, né? Então, uma pessoa hoje que comete assassinato aqui no Brasil, né? Vamos lá, sofre a pena máxima, 30 anos. Né? Sim. Por 30 anos fica recluso, então depois, né, se conseguir passar por esse período na cadeia vivo, depois sai a volta. Agora, se você passou 80, 90, 100 anos da tua vida longe de Deus, não acreditou em Deus, não quis, não gostei. Agora que você morre, você vai para o inferno. Mas você vai para o inferno, que é um lugar de fogo, onde você vai queimar pela eternidade. Não por 80, não por 90, não por 100. Pela eternidade. Mas assim, o que é eternidade? A gente não tem nem noção para pensar nisso. E tem um exemplo que eu gosto de dar, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos quando eles perguntam para mim, né? Um exemplo de Confúcio. Né? Algumas pessoas vão falar que são outros nomes, né? Narrativas. Mas Confúcio ele fala que para a gente ter noção do que é eternidade, imaginemos o Monte Everest, né? Nos seus 8 quilômetros de altura. Né? Imaginemos que de 10 mil anos em 10 mil anos uma águia pouse no topo do Pico Everest e dê uma bicada. Depois que o Monte Everest tiver sido consumido pelas bicadas desta águia, então, de novo, de 10 mil anos em 10 mil anos, a águia dá uma bicada. Quando o Pico Everest, o Monte Everest, tiver sido consumido, então aí teria passado então, um dia da eternidade. Um dia da eternidade. Então, pensa, você viveu 80 anos e agora você vai passar o resto da eternidade pegando fogo. Alguém já queimou a mão numa panela? Gente, senso de justiça zero, né? Senso de amor, né? Zero. E tem outra coisa que me faz ficar assim, que eu não consigo compreender nessa teoria, que é a seguinte: abertamente em toda a Bíblia, o diabo é o inimigo de Deus. E supostamente nessa teoria, o diabo é o rei do inferno, que tem prazer em atormentar aqueles que lhe são dados. Então, o Deus de amor, que ama seus filhos, pega aqueles que não fizeram a sua vontade e joga lá na casa do seu maior inimigo para dar prazer ao seu inimigo estar atormentando eles. É uma incoerência muito Agora grande. A gente dá um passo além. O pecado vai ter fim, não vai? Sim. Com o inferno, pecadores, o diabo e os anjos maus, para sempre não há fim no pecado. Exatamente. O pecado sempre vai existir. Então o pecado é eterno também. Sim, é uma força que não vai ser vencida nunca. Nunca. Ela vai existir.
Então, é um absurdo, né? Então, essas incoerências, elas fazem com que, num diálogo que a gente tenha com amigos nossos que creem na imortalidade, elas coloquem um grande ponto de interrogação na mente deles. Sim. E a gente nem precisa responder. Deixa Sim. o ponto de interrogação, e aí eles vão pensar, e vai chegar um momento que eles vão falar, olha, mas como é que você resolve isso? Aí entra a minha crença, que vai, de maneira harmoniosa, né, vai se conectar. Vai fechando as brechas das teorias ali, vai mostrando um caminho seguro, né? Exato. E aqui, gente, eu encontrei um texto aqui que é muito bacana, esse João 5, versículo 28 e 29, a gente está falando sobre morte, sobre ressurreição, sobre todo esse contexto. Olha o que Cristo fala, são palavras de Jesus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, não teve exceção no texto. Todo mundo, bom ou mal, está onde? Está no túmulo. E quando vier o momento, vai vir ressurreição. Então existe um processo, como a gente já falou aqui durante todo esse podcast, né? Morte, inconsciência, inexistência e ressurreição, né? Sim. E esse processo traz segurança, não traz? Tem gente que tem essa crença de que a pessoa, né, ela morre, vai estar em algum lugar, vai para o céu, porque é uma esperança, né, para ela de ter o contato ainda com a pessoa, né? E é algo assim que para aquela pessoa é importante, né? A gente tem que entender, respeitar, mas o que a Bíblia fala aqui que a gente está comentando é de uma esperança eterna, né? Então, assim, a gente não é porque a pessoa não está viva agora em algum lugar que ela nunca mais eu vou ver aquela pessoa. Eu vou ver depois na ressurreição. E aí a gente vai viver, né, eternamente sem dor, sem sofrimento. Então, é algo maior ainda do que se a pessoa estivesse vendo o sofrimento de outras, né, em algum lugar. Mas é difícil, né, Gil? É difícil. E por isso que esse sentimento de perda é tão difícil para quem acaba perdendo, que Satanás trabalha muito com isso, né? A pessoa está fragilizada, ele usa isso, né? Exato. E usa hoje, com as experiências, né, que são mais valorizadas do que a Bíblia, nós falamos, e vai usar nos últimos dias com uma intensidade maior ainda, né? Ellen White menciona que parentes, pessoas queridas, amigos que morreram, né? Os anjos maus irão personificá-los com o timbre da voz, com seus jeitos, com os seus segredos pessoais e particulares que tinham com aquela pessoa, e vão apelar para ela, né, como mensageiros do céu. Olha, Deus mandou vir aqui para dizer para você que você está seguindo errado. Esse aqui é o plano de Deus, né? E aí, para aqueles que não conhecem a Bíblia, isso é um engano perfeito. É tudo aquilo que eles almejaram, que eles buscam hoje, né? Uma comunicação, né? Uma voz, né? Ouvir, o sentir. Agora, para aqueles que conhecem, estudam, também será uma grande prova, né? Sim. Porque nós seremos colocados numa situação de vergonha. Porque eu vou chegar com a Bíblia e vou dizer para alguém da minha família, para minha irmã, para o meu irmão, para alguém, falar assim, olha, não, mas não são os nossos parentes, não é o nosso pai, não é a nossa avó, não é o nosso avô. A Bíblia diz que eles estão dormindo, são os anjos maus. E eles vão olhar e falar, não, é o pai, é o avô, é a avó. Olha só, né, você vai acreditar num livro morto. Esse livro está E aquilo que a gente está vendo, provando, ouvindo, né, e vai ser um motivo de vergonha. E a vergonha vai fazer com que muitas pessoas que não se prepararam para esse momento abandonem e deixem a fé. E isso é muito pesado, né, pastor? Porque a gente percebe o seguinte, a gente vê a importância de você construir hoje a sua fibra espiritual, a sua vida de dependência, a sua vida de comunhão com Deus, para que quando vierem esses dias difíceis, você não ser levado por qualquer ideia, por uma vergonha, por uma fragilidade da sua fé, de você não ter construído um relacionamento com Deus, né? E aqui fica a dica para você que está em casa aqui, da importância de você construir a sua vida com Deus. Já falei para vocês que não é só um encontro nas sextas às 9 da noite, não. Sua comunhão é todo dia na sua casa, você e Deus, né? E isso é muito importante, né, galera? Porque a gente vê que realmente essa expectativa, esse mundo, expectativa com relação à morte, cria uma fragilidade nas pessoas e elas acabam se tornando mais suscetíveis às ideias falsas do mundo. E o mundo trabalha muito isso, né? Que é o que a gente estava falando, né? A morte não é natural. Então, ninguém quer que alguém morra, né? Ninguém quer ficar longe da pessoa. Então, Sim. é difícil, né? Eu gostei disso que você falou, Gabriel, sobre a importância de construir uma fibra moral agora, né? Construir o conhecimento agora, né? Eu sou professor de filosofia também, mas não só professor, como também a área que eu gosto bastante, né? E por muito tempo algumas pessoas pessoas fizeram desenvolver medo de alguns leitores, de alguns escritores, perdão.
Mas teve um que eu tive contato há pouco tempo, e eu vou dizer o nome da obra, e não o autor em si, porque essa obra em específico é muito boa, Sim. né? Que é a obra Schopenhauer como Educador. Né? No começo dessa obra, né, o autor ele começa dizendo, né, havia um viajante que passou muito tempo conhecendo nações, cidades e reinos distantes. E quando chegaram até ele e perguntaram sobre o que ele viu de comum em todos os homens que ele encontrou, o que foi dito é que eu via neles muita preguiça e medo. Né? Mas preguiça e medo em que sentido? Preguiça no sentido de que eles não tinham vontade de aprender. E medo, porque eles tinham medo de, se realmente aprender, ter que fazer alguma coisa. Né? Então, isso me pegou muito forte, porque realmente, se você tiver preguiça para aprender, você não vai aprender, porque aprender é árduo, é difícil, né? Exige empenho. E nem sempre conhecer, né, a verdade é uma coisa fácil. Né? Porque a verdade, muitas vezes, pode ser muito difícil. Né? E o que nós estamos fazendo aqui agora, né, que é estudando a respeito da Bíblia da verdade, são verdades difíceis. Né? Nós estamos falando aqui, em vários momentos, nós falamos contra uma convenção social muito comum aqui, que é a imortalidade da alma. É Sim. uma verdade difícil, mas a gente não pode ter medo de falar a respeito. Né? Então, eu achei muito importante isso que você falou, né? Da gente construir uma fibra moral, construir um conhecimento forte e sólido agora, para a gente não ser enganado em nenhum momento futuro. Exatamente, muito bem colocado aí, Gabriel. Realmente, essa construção, essa fibra moral, gostei muito da sua citação aí, porque realmente agora tem pessoas que têm medo do conhecimento. É comum a gente quando escutar por aí, tem gente que tem medo do apocalipse, tem gente que tem medo das profecias, né? E tem medo da responsabilidade que se eu conhecer, não, calma aí, é melhor não conhecer porque vou passar por ignorante. Só que não entendeu ainda que só a oportunidade de conhecer já te faz um responsável. Sim. Né? O dizer que eu não quero conhecer já mostrou que você não tem. Você teve a oportunidade E e não negou. rejeitou. E Né? negou, exatamente, você rejeitou. Galera, o papo tá maravilhoso. Normalmente assim, a gente começa aqui e eu nem tô olhando muito para minha produção ali, porque ele já deu um corte, entendeu? Depois, quando ele já dá o 2, a gente já tem que começar a caminhar pro nosso final ali, entendeu? Então, mas pessoal, você que está em casa, sei que você está aproveitando agora e a gente vem chegando aqui nos momentos finais. E agora, nesses momentos finais, você sabe que é aquele recado final, aquele recado que vocês dão agora do seu coração para eles, para falar com o povo que está em casa, qual é o último recadinho que você tem dessa lição para eles. E eu vou começar aqui, vou começar pelo Gabriel. Por favor, Gabriel, o último recado para a galera que está em casa. Como professor, né, pessoal, o que eu posso dizer para vocês, né, principalmente por causa da minha experiência, que a verdade liberta. Né? Então, conheçam. Não tenham preguiça de ir atrás e não tenham medo de conhecer a verdade. Né? Cristo é a verdade, Cristo é vida e só Ele, né, pode proporcionar para vocês, agora e no futuro, né, a plenitude da alma, que dizia Aristóteles, né? A vida perfeita. Né? Acho que esse é o recado que eu... Obrigado, Gabriel. Dil, por favor, fala com a galera direto para nossa câmera lá. O que eu posso dizer também é que a Bíblia, o que Deus, o que Jesus ele quer para a gente é melhor do que o que a gente imagina. Então é amor, é uma vida eterna em paz, sem pecado, sem sofrimento. Então, por mais difícil que seja entender isso agora, o objetivo final é de amor, né? Então, Deus ele quer isso, é só isso. Assim, não é porque é verdade e tem que ser assim. Não, não é isso. É uma esperança, é algo que se a gente tem no nosso coração, a gente vive melhor apesar de sofrimento. Então, a nossa ideia é que o objetivo é levar esse alívio também para vocês e para todo mundo que está assistindo. Amém. Pastor Andrei, seu recado final, por favor. Eu falei que os dois são feras. Os dois são ninjas, né? Demais, né? Bom, para quem está em casa, o recado é que a experiência com Deus ela é muito importante, mas ela não pode nunca tomar o lugar da leitura da palavra de Deus, porque ela não vai substituir o conhecimento necessário para que a gente enfrente as situações que nós iremos enfrentar muito em breve, porque cremos que Jesus está voltando. E como nós cremos nisso, nós precisamos ler a Bíblia, aprender da Bíblia, porque há muitas pessoas nos dias de hoje, em redes sociais, falando em nome de Deus, mas sem mencionar coisas que estão reveladas na Bíblia.
E nessa confusão é importantíssimo que você leia a palavra de Deus, que você aprenda da fonte, para que você consiga discernir o que vem de Deus e o que não vem, porque isso vai gerar uma grande confusão nos últimos dias. E os ensinos que Satanás vai disseminar, as experiências, né, com pessoas que já descansaram e outras situações que nós teremos, serão intensas, mas aqueles que construíram sua experiência religiosa firmados na palavra de Deus, a construção sobre a rocha, estes irão permanecer em qualquer tempestade que poderá vir. Amém. Obrigado, pastor Andrei. Galera, você que está em casa, você está vendo aqui quantos recados poderosos. Eu termino aqui fazendo um apelo para você. Se você ainda não começou a construir sua vida espiritual, talvez essa seja a primeira experiência, abre um tempo na tua agenda para você se encontrar com Deus todos os dias. Construa hoje um alicerce seguro na palavra do Senhor, através do estudo da palavra, do estudo da lição, da sua frequência na sua igreja, do seu contato com seus irmãos e da sua vivência do Evangelho. Lembre-se que essa vivência do Evangelho vai plantar no seu coração um alicerce seguro para você caminhar na direção dos céus. Que Deus te abençoe grandemente. A gente está terminando aqui, mas você sabe, nós temos a oração final. Gil, por favor, faz a oração para a gente. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque aprendemos um pouco mais da Tua palavra, porque estivemos aqui reunidos, lendo e entendendo a Tua mensagem para todos nós. Amém. Nos abençoe, nos guie, nos ajude a estar mais perto de Ti e até a esperança de salvação, a esperança de encontrar os entes queridos na Tua volta, na ressurreição, para viver eternamente feliz ao Teu lado. Amém. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Obrigado por você ter ficado até o final. Você já sabe, nosso encontro é todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite, aqui no canal da Associação Paulista Central. Te vejo semana que vem. Um grande abraço. Valeu!